Fala, Sagatiana, começando um vídeo aqui no canal CRB Minha Paixão. Vamos trazer mais um trecho aí da rádio Paz História FM, falando sobre o presidente Mário Marroquim, sobre a transparência que não tá tendo, né, galera? Sobre a venda do Anselmo Ramon para a equipe do Goiás e essa troca aí envolvendo jogadores. E os torcedores sagatianos querem saber qual foi os valores que o CRB conseguiu aí nessa transação aí entre Anselmo Ramon e Goiás, que até o momento o presidente Mário Marroquim não falou, né? Então é complicado, é difícil. Logo ele, né, o presidente Mário Marroquim, que falou sobre a transparência que não tinha no comando do Marco Barbosa antigamente. E agora, cadê? Né? Cadê? Então isso é complicado. O presidente Mário Marroquim tem que sim chegar e falar sobre o que o torcedor sagatiano quer saber sobre essa venda aí do Anselmo Ramon para a equipe do Goiás, quanto o clube arrecadou, né? E sobre também as contas, né? As contas do CRB, que o torcedor sagatiano também quer saber sobre isso também. Vamos ver o que falou a galera da Rádio Paz História FM, beleza? Tamo junto, forte abraço. Aconteceu o anúncio oficial do Goiás, agora há pouco também, né? Começo da tarde, né? No início da tarde, por ali, o Goiás anunciou de forma oficial a contratação do Anselmo Ramon. Tá dando o que falar, porque a direção do CRB não fala em valores, né? E o torcedor tá na bronca. Por quê? Eu não sei por quê. Você tem acompanhado já os áudios que estão vazando aí, que vazaram? Não sei se vocês acompanharam. Eu já recebi os áudios. Não sei se esses áudios são desse momento agora, que às vezes a gente pega alguma coisa de lá de trás, né? Mas dá a entender que é desse momento, né, Protásio? O presidente não quer falar isso, Bruno? Nesse caso, não temos acesso a valores, né? Eu também não tive acesso oficial por parte da direção do CRB sobre valores, isso não foi citado. Esses áudios que você citou que circulam, inclusive, né, que seriam do momento em relação à negociação do Anselmo Ramon com o Goiás, do presidente Mário Marroquim, fala sobre uma cláusula de confidencialidade. Isso, muito bem. Muito obrigado aqui pela ajuda de todos. É uma cláusula confidencial. Muito bom, olha aí, ó. Mas é isso, né? Que não seria possível revelar os valores. Houve, inclusive, 3 tipos de valores em relação à multa divulgados. Primeiro, de 6 milhões de reais, que na negociação teria sido reduzido para 3, e depois para 1,5 milhão, para o pagamento para o CRB receber 1,5 milhão de reais, fora a vinda do Brenner Herculano. Só que os valores não foram oficializados, né? E aí teria sido por conta disso, mas a gente também não tem essa informação. O que eu vi, inclusive, buscando informações com a imprensa de fora, também de quem cobre o Goiás, é que o que foi mais falado é esse valor de 1,5 milhão, que eles conseguiram apurar também por lá, em relação à negociação. Então, 1,5 milhão de reais seria o pagamento que teria desembolsado o Goiás para receber o Anselmo, fora a vinda do Brenner Herculano, que foi envolvido também nessa negociação. César. É isso. Você acompanhou o PV? Tá ligado aí? Recebeu esses áudios? Recebeu, né? Escutei. Ainda, assim, aquele momento de turbulência. É verdade. Eu também acho que vou por esse lado aí. Desde as eleições, desde o final da Série B, melhor dizendo, né, do ano passado, o CRB vive essa turbulência interna entre torcida, enfim, a situação, né, que a atual diretoria, que foi aclamada com a desistência do ex-presidente, enfim. Não me agrada esse sigilo todo para com valores. E eu trago um exemplo aqui bem pertinente. Fortaleza normalmente divulga tranquilamente, é muito transparente com suas vendas, com suas compras de jogadores. Até porque eu acredito que isso não vai influenciar diretamente numa boa ou numa má gestão. Acho que fica até mais fácil para o torcedor entender como é que está toda essa situação financeira. Infelizmente aqui no futebol alagoano a gente tem muita dificuldade com os 2 principais clubes. Sempre que há uma negociação desse tipo, ou alguma compra, ou alguma venda, é sempre um problema pra gente saber, né? Saber a verdade, né? A verdade, saber por quanto foi vendido. E não é de agora isso. Não. Isso é de há muito tempo. Não, tô falando exclusivamente da atual diretoria do CRB, não. Aqui do nosso cenário. Infelizmente esse é um padrão que acontece aqui, dos 2 lados, com diversas diretorias. E eu acho que isso é maléfico para o próprio torcedor.
Brunão tá sorrindo aí na tela, né? É, porque... Você tá lembrado de alguns Não, porque assim, a gente vai falar sobre isso, mas um clube que não divulga nem como é que tá o quadro de lesão dos jogadores, vai divulgar valor de negociação, é porque é um sigilo, né? Porque não pode, eles têm medo de informação, na verdade, né? Então, vai divulgar valores, porque tudo isso só corrobora, no final das contas, para mais desconfiança. Isso. Quando você não divulga, e mais pressão. Mais pressão. Você dá uma margem completa para a interpretação, seja da torcida, seja da imprensa, o que é que tá acontecendo, porque você simplesmente não traz o seu lado, que nesse caso seria o lado oficial da coisa. Até para saber se foi um bom negócio ou não. Isso. E aí você tem que ter costa larga para aguentar. Se não for um bom negócio, você vai ter que aguentar porrada, não tem jeito. Se foi um bom negócio, isso vai ser revertido em quê? São valores que vão ser passados para onde? Por isso que aí gera desconfiança. O que eu tô falando é isso. Quando você não tem a transparência do negócio, o torcedor fica, ué, cadê? E eu vou conseguir o quê com isso? O clube vai conseguir o quê? Vai ser para a área administrativa? Vai ser para o futebol? Vai ser para o campo? O clube está endividado, não está? Isso vai ser para pagar não sei o quê? O dinheiro que ia ser daquela promessa do ano passado para 7 milhões começar bem o ano, não veio. E agora? Isso vai ser suprido? É isso que a gente está falando, né? São os pingos nos is. E aí, sem isso, gera mais desconfiança. Não tem para onde correr. Não tem para onde correr porque é natural que isso aconteça, né? Aí o torcedor tá na bronca, né? A gente não para de receber mensagens aqui dos torcedores tocando nesse assunto. Muitas mensagens, olha aqui, Jonas Vanderlei, né? Transparência zero dessa diretoria. Logo eles que cobravam tanta transparência na gestão do MB. Marcos Barbosa. Só estão mostrando quem são, né? Uma palavra aqui de um torcedor, né? Do Clube de Regatas Brasil. Tem mais mensagens também, o torcedor vai se manifestando, né, e a gente vai soltando algumas opiniões dos torcedores. Porque esse é um assunto que toca num ponto mais sensível para a torcida. O que o Bruno traz... Por exemplo, eu recebi uma mensagem agora, que um torcedor do CRB, o Edvaldo Maiorano, mandou uma mensagem aqui para mim, disse, olha, recebi essa mensagem, que eu faço parte de um grupo de torcedores do CRB e que muitos são sócios. A partir de agora eles não querem mais ser sócios do clube. Isso é grave, então é ruim. Só afasta o torcedor. Só afasta o torcedor, né? É o que a gente estava fazendo de reflexão em relação a isso. Transparência vai trazer dois lados da moeda. Óbvio que é sempre importante você ter a transparência porque é a realidade do que se vive dentro do clube. Quando veio o ano passado, o que aconteceu? Vamos fazer um momento de olhar para trás, vamos regredir um pouquinho. A gente recebeu a informação de que o CRB começaria 2025 bem pelos recursos da LFU. Esses recursos não chegaram diante do que foi apresentado agora, recentemente, em uma entrevista aqui ao PFC pelo próprio presidente do CRB, Mário Marroquim. Só que olha o período de tempo até essa confirmação. E aí o ano começou com muita gente se perguntando e os torcedores cobrando. O CRB está endividado? A turbulência do ano passado pesou nas contas do clube? Essas negociações de liberação de jogadores, quanto tem parcela para o CRB, alguns estão sendo por empréstimos, como é que fica essa negociação? Agora vem o Anselmo Ramon. A cobrança, pelo que eu percebi, não é só em relação a sócio-torcedor, não são apenas os sócios. E aí há também, lembrando que o CRB tem um conselho deliberativo, né? Isso. Que precisa receber essas informações, né? Então precisaria, nesse caso também, ter essa confirmação. Então, você observando, olhando de lá para cá, é preciso cada vez mais carregar também um pouco mais de transparência para levar essa informação precisa para o torcedor e falar, ó, esse recurso vai ser X e vai ser investido aqui, nesse setor, no campo. O que nós temos de confirmação apenas é que não tem hoje nenhum tipo de problema financeiro que vá afetar o pagamento dos funcionários, o pagamento dos jogadores. Isso o CRB não trabalha. Mas assim, e agora? O poder de investimento? Porque o próprio Ari citou que um dos objetivos dele, quando chegou, era reduzir o quê? O número de atletas dentro do grupo e, consequentemente, essa folha. E aí, isso foi feito, a gente viu o que aconteceu. Quando você vê as peças de reposição, são jogadores que hoje, teoricamente, chegam para receber menos do que os que estavam aqui. Pelo menos não tem o mesmo peso de nome.
para receber o que os outros que saíram estavam. Por exemplo, um Douglas Baggio e um Léo Pereira. Coloca na balança. Com todo respeito ao Douglas Baggio, mas o Léo Pereira, jovem, construiu uma carreira aqui já no CRB, já vinha de renovação de contrato, e o Douglas Baggio chegando agora para buscar o seu espaço no Clube de Regatas Brasil. Então você espera que seja um equilíbrio, né? Que aconteça esse equilíbrio. Mas fica essa cobrança por parte da torcida dessa transparência na divulgação dos valores, que segundo o que a gente recebeu aqui, eu não tive contato depois em relação, depois do negócio fechado com o presidente do CRB, mas segundo a gente ouviu desses áudios, realmente uma cláusula que não poderia ser externado, né? Nesse caso, os valores específicos dessa transação. O que a gente tem são informações que circularam, inclusive, do que eu vi até da imprensa de fora, com a apuração diretamente com o clube goiano, que seria em torno de 1,5 milhão o pagamento para essa transferência ser concretizada do Anselmo para o Goiás.